Vamos à terceira e última parte dessa aula sobre dinâmica de ecossistemas e vamos falar agora sobre os ciclos biogeoquímicos. Então vamos desmembrar esse palavrão, né, para ver o que cada trechinho significa. Ciclo está relacionado, né, à troca e circulação de matéria entre os fatores bióticos e abióticos da biosfera. Bio está relacionado à interação entre os organismos, né, no processo de síntese orgânica e na decomposição dos elementos. Geo está se referindo ao solo, né, o meio terrestre, que é reservatório dos elementos, e químico ao ciclo dos elementos e processos químicos de síntese e decomposição. O primeiro ciclo que nós vamos ver é o ciclo da água. Ele é dividido em ciclo curto ou pequeno ciclo e o ciclo longo ou grande ciclo. No pequeno ciclo, a gente só tem participação dos fatores ambientais. Já no grande ciclo, tem a participação também dos seres vivos. Tá? Então, o pequeno ciclo, nós vemos que a água dos oceanos, dos rios, dos mares, dos lagos, ela sofre evaporação devido ao calor do sol. Esse vapor sobe na atmosfera, perde energia e vai se condensar. Então, as gotículas de água vão formar as nuvens. Quando essa nuvem está bem gordinha, né, está bem cheia de água, a própria gravidade vai fazer com que ela caia na forma de chuva, de neve ou de granizo, que são as formas de precipitação e depende da temperatura da região. Essa água, ela pode novamente voltar ao rio, ao oceano, ao mar, ou pode também se infiltrar no solo, atravessando as camadas permeáveis do solo, até chegar numa camada impermeável, onde ela vai formar o lençol freático ou lençol de água subterrâneo. O grande ciclo tem a participação dos seres vivos. Aqui nessa imagem a gente vê somente na transpiração dos vegetais, tá? E aí você tem um retorno, né, de forma mais lenta dessa água à atmosfera. A água é um elemento que é importantíssimo para os seres vivos, né, é o elemento que está em maior quantidade na maioria dos seres vivos e eles utilizam diversas etapas no metabolismo, né, seja para respiração, para transpiração, para excreção, tá certo? Bom, agora o ciclo do oxigênio. O ciclo do oxigênio também está relacionado ao metabolismo energético dos seres vivos, seja a respiração celular ou a fotossíntese. E nós temos três principais fontes de oxigênio. Temos de átomos de oxigênio, né? O oxigênio molecular, que é o O2, que a gente está vendo aqui, as duas moléculas de oxigênio. Temos o dióxido de carbono, que é o famoso gás carbônico, e temos também a água, que é H2O. O dióxido de carbono é CO2. O oxigênio ele vai ser devolvido, né, ao ambiente por meio da água, que é formada na respiração celular, né, a gente elimina a água na forma de vapor, pela decomposição e pela fotossíntese. Então, lembrando o seguinte, a fotossíntese é o que a gente mais que a gente mais ouve falar de devolução desse oxigênio ao ambiente. Tá? Então, a fotossíntese ela é dividida em dois conjuntos de reações, as reações de claro e as reações de escuro. Nas reações de claro, que dependem da luz solar, nós vamos ter uma das etapas é chamada de fotólise da água. O que vai acontecer nessa fotólise da água? A quebra da molécula de água na presença de luz. Com isso a gente vai ter formação de íons de hidrogênio e o do oxigênio molecular, que vai ser devolvido à atmosfera, né? Vai ser liberado na atmosfera e vai fechar o ciclo. Então aqui a gente vê o oxigênio sendo retirado da atmosfera, né, para plantas e animais respirarem. Com esse processo nós temos liberação de dióxido de carbono para o ambiente e os seres fotossintetizantes vão utilizar esse gás carbônico para a fotossíntese, onde você tem liberação de gás oxigênio. Aqui essa imagem ele mostra o ciclo do carbono e do oxigênio. Então a gente vê aqui o oxigênio, né, que eles estão intimamente relacionados, digamos assim. O oxigênio
né? Ele é utilizado na respiração de animais e de plantas e também na combustão, tá? Esses processos vão liberar gás carbônico para a atmosfera. Esse gás carbônico vai ser absorvido pelos seres fotossintetizantes, que pela fotossíntese vão liberar oxigênio à atmosfera. O ciclo do carbono, nós temos que lembrar que esse carbono ele está presente, né, nos compostos orgânicos, nos carbonatos, também nos depósitos orgânicos formadores de petróleo, que é o carvão e a turfa, e na atmosfera na forma de gás carbônico principalmente, tá? Então, lembrando o seguinte, os seres autótrofos fotossintetizantes, eles vão utilizar esse gás carbônico para a realização da fotossíntese. Com isso, eles vão formar compostos orgânicos, durante o seu metabolismo energético, né, que é a respiração celular, né, esse oxigênio vai ser utilizado, tá? Então, nós vamos ter, após a respiração celular, a liberação de energia e de gás carbônico, né, que é um resíduo respiratório, e esse gás carbônico, então, é devolvido à atmosfera, a gente consegue ver aqui, ou a água, né? Depende da onde. Aqui a gente está vendo uma cadeia terrestre, mas poderia ser uma cadeia aquática, então ele vai ser devolvido à água e vai ser novamente incorporado pelas plantas na fotossíntese. Então a gente fecha o ciclo com isso. Essa imagem a gente consegue observar o gás carbônico que está sendo absorvido pelas plantas, né? Com essas setinhas azuis, utilizando na fotossíntese. Nós estamos vendo o movimento desse carbono ao longo das cadeias alimentares, né? Então, desde dos herbívoros, né, que vão se alimentar dos produtores, até os outros consumidores, né, primários, secundários, terciários, você tem uma circulação, um movimento desse carbono, e temos a devolução na forma de gás carbônico para a atmosfera, seja a partir da decomposição, seja a partir da respiração de animais e de plantas e também do processo de combustão. Depois vocês olhem esse vídeo, tá, do Me Salva, que está falando sobre o ciclo do carbono. Vamos ao mais temido de todos, que é o ciclo do nitrogênio, tá? Só a imagem assusta, né? Mas vamos com calma para a gente ver se entende tranquilamente esse ciclo do nitrogênio, tá? Então vamos lembrar o seguinte: o nitrogênio ele é encontrado, né, abundantemente na atmosfera, na forma molecular, que é esse N2 aqui. Ele compõe cerca de 78% da nossa atmosfera. Só que mesmo você tendo essa abundância toda, a maioria dos seres vivos eles não conseguem fixar esse oxigênio, tá? A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Então, além do oxigênio encontrado na atmosfera, a gente também tem nitrogênio na biosfera. Vai constituir moléculas como as proteínas e os ácidos nucleicos que compõem o nosso corpo. Também temos esse nitrogênio na litosfera. Então, ele está presente nos combustíveis fósseis, no solo, né, combinados com outros elementos. E, como eu falei, nessa forma no solo, nós vamos ter os íons nitrato, nitrito e amônio. E como eu falei, apesar dessa abundância toda na atmosfera, esse gás não é diretamente absorvido pelos seres vivos. Existem seres especiais, né, que são as bactérias fixadoras, como a gente vê aqui, que têm a capacidade de fixar esse nitrogênio atmosférico. Os animais, eles conseguem esse componente através da alimentação, tá? Esse aproveitamento do nitrogênio ele é muito importante para a síntese das nossas moléculas orgânicas e, né, na maioria dos seres vivos, e vai depender dessa fixação em outras moléculas.
A fixação do nitrogênio, ela pode ser realizada de duas formas. Uma que a gente chama de radiação, né, que seria menos importante, e a mais importante é pela biofixação. Na fixação por radiação, as moléculas do nitrogênio elas vão ser quebradas, né, pela ação da radiação ultravioleta e de raios. Essa alta energia faz com que esses átomos livres de nitrogênio reajam com o oxigênio, formando os nitratos, tá? Aqui, ó. Esse composto ele vai ser carregado, né, para o solo pela chuva e essa forma de fixação corresponde a 3% do oxigênio fixado. Né? Então, eu falei que essa é a forma menos importante. A biofixação é a fixação do nitrogênio por processos realizados por seres vivos, né? Realizados principalmente pelas bactérias e cianobactérias, né? Que são fixadoras e que podem ou estar livres no solo ou então estar associadas a raízes de plantas que são as bacteriorrizas. Essas bactérias, elas vão transformar esse nitrogênio atmosférico em íons amônio, tá? Aqui, ó. Tá? Quando esse íon é produzido pelas bactérias que estão associadas às raízes de plantas, essas que estão aqui em cima, elas vão ser esses íons vão ser utilizados diretamente para produção de aminoácidos, né, que são as unidades constituintes das proteínas e também dos nucleotídeos, que formam os ácidos nucleicos. Quando esses íons eles são produzidos pelos micro-organismos de vida livre, ou seja, que estão no solo, eles vão passar por outros processos que vão transformá-los em outras substâncias, tá? Então a gente vai ver agora nas etapas do ciclo do nitrogênio. Então, a primeira etapa é chamada de nitrosação, tá? Nessa reação de nitrosação, o que vai acontecer? Os íons amônio vão ser transformados em nitritos pela ação das bactérias, que são as nitrosomonas, principalmente, que estão no solo, e nitrosococos, quando elas estão no mar. Essas bactérias, elas são autótrofas, mas elas não são fotossintetizantes. O processo que elas utilizam para produzir seu próprio alimento é a quimiossíntese. Então, elas vão depender da energia para produzir suas moléculas orgânicas. E ela tira justamente da quebra desses compostos inorgânicos. Então, o nitrito, produzido por essas bactérias, vai ser eliminado para o ambiente e utilizado por um próximo grupo bacteriano que a gente vai ver daqui a pouco, né? Então, aqui, ó, as bactérias nitrosomonas vão transformar esses íons amônio em nitritos, né? O objetivo dela é a energia, né, para a realização da quimiossíntese. A segunda etapa é a etapa de nitratação. Então, esses íons nitrito, que estão aqui, que vai ser excretado pelas bactérias, né, que realizaram a etapa anterior, que é a nitrosação, vão ser oxidados, só que agora por um outro grupo de bactérias, que é o Nitrobacter, quando elas estão no solo, e Nitrococcus, quando elas estão no mar. Essas bactérias, elas vão oxidar, né, ó, aqui, ó, vão fazer a reação com o oxigênio desse íon também para obter energia utilizada na quimiossíntese. Como resultado final, nós temos a formação de íons nitrato. O nitrato ele tem grande solubilidade em água e tem baixa toxicidade. Então, dessa forma, ele é absorvido facilmente pelos vegetais. Logo em seguida, o vegetal vai reduzir esse nitrato em amônio e, através de enzimas específicas, o vegetal vai transformar esse íon em aminoácidos, que constituem as suas proteínas. Os animais e outros organismos heterótrofos, né, ou seja, os seres consumidores, eles vão absorver o nitrogênio através da alimentação, que é o processo que a gente chama de assimilação. Ao consumirem os produtores e outros consumidores, uma vez que esse nitrogênio vai fazer parte das moléculas orgânicas, né, que compõem o corpo desses seres vivos.
E como é que se dá o retorno desse nitrogênio à atmosfera? É um processo chamado desnitrificação. Então, quando os organismos morrem, agora entra em ação outro grupo de bactérias, que vai agir para fazer o retorno desse nitrogênio à forma atmosférica N2, ou então ao solo na forma de amônia. Muitos micro-organismos, eles vão agir sobre os restos mortais dos seres vivos, e um deles, né, que tem bastante importância no ciclo do nitrogênio, são as pseudomonas, tá? Elas fazem a desnitrificação dos restos nitrogenados. Esse processo, como eu falei, se chama desnitrificação e vai devolver o nitrogênio na forma gasosa N2. Durante o processo de decomposição, outros grupos de bactérias vão também produzir amônia e amoníaco, que vão ser liberados para o ambiente e vão imediatamente fazer parte do ciclo do nitrogênio. Tá? Então aqui um resumo das etapas. Tem a etapa de fixação, né, pelas bactérias fixadoras. Essas bactérias fixadoras vão converter esse nitrogênio em amônia, né? Tem a etapa da nitrosação, em que essa amônia, né, as nitrosomonas, elas vão converter em nitritos, tá? A etapa de nitratação, esses nitritos são convertidos em nitratos. E pela desnitrificação, esses nitratos vão ser devolvidos à atmosfera na forma de nitrogênio atmosférico, tá? Então aqui a gente tem todas as principais bactérias que são fundamentais para esses processos. Deixei aqui 2 vídeos, tá? Para vocês verem posteriormente. O nitrogênio normalmente... Tem esse outro também. Deem uma olhada depois. E vamos ao último ciclo, que é o ciclo do fósforo. O ciclo do fósforo, ele é um elemento que vai estar concentrado no solo, né, nas rochas e nos seres vivos, pois esse é um tipo de elemento que não tem a forma gasosa, tá? Então as plantas, elas vão utilizar os íons fosfato, que vão ser encontrados na água, né, que elas absorvem do solo, e os animais obtêm esse elemento através esses íons, né, através da ingestão de água e de alimentos. O retorno do fósforo ocorre pela decomposição da matéria orgânica. O ciclo do fósforo tem 2 escalas de tempo, tá? Tem o ciclo de tempo ecológico, então o fósforo vai circular apenas entre o solo, plantas, consumidores e decompositores. Ocorre localmente e de maneira mais rápida. E temos também o ciclo de tempo geológico. Então o fósforo é incorporado às rochas, tornando-se lentamente disponível aos seres vivos, tá? Então aqui a gente vê alguns componentes em verdinho, tá? O azulzinho são as formas de entrada e o de vermelho a forma de saída desse elemento do ciclo, que é o ciclo do fósforo, tá? Quando forem estudar, prestem bastante atenção no ciclo do nitrogênio, que é um que mais cai nas provas, seja do Enem ou nos outros concursos, tá bom? Os demais, eles são um pouquinho menos importantes, digamos assim, mas eles são figurinha carimbada na maioria dos vestibulares, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.